Então, irmãos, nós vamos iniciar então a escola desta manhã com a leitura, né, da nossa lição. Nesse momento, o irmão Altair já fez a oração inicial. Então nós vamos dar continuidade. Nós estamos na lição de número 8, que tem o título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. A verdade prática de Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus, no capítulo 7, 24 a 27. Agora eu vou pedir para a Stephanie ler esse texto dessa leitura bíblica em classe para nós. A Stephanie, lê para nós, por favor, né? A leitura bíblica em classe. Tá bom. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem. Então aí está a leitura bíblica em classe, que a irmã Stephanie acabou de ler. E nós agora vamos ver qual é o objetivo da lição desta manhã. Ao final desta lição, nós temos que ter alcançado que o alicerce da igreja, ou seja, o fundamento da igreja, é o ensinamento dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então esse vai ser o tema da nossa lição desta manhã. E nós temos 3 tópicos que nós iremos estar abordando nessa manhã. O primeiro é o edifício espiritual. O segundo, o fundamento, apóstolos e profetas. E o terceiro é edificados para a morada de Deus. Então nós temos 3 pontos, 3 tópicos principais. O ponto central da nossa lição é que Jesus é a pedra de esquina, a pedra basilar, ou seja, é aquela pedra que dá sustentação de todo o edifício. É a pedra que sustenta todo o edifício. Então, dentro do primeiro ponto, nós temos alguns subpontos. Temos 4 subpontos. O primeiro vai falar sobre o santuário do judeu, que é o templo de Jerusalém. O segundo, o santuário do cristão, que é
o nosso interior, é a alma, é o corpo, na verdade, né? O corpo é o santuário de Deus, do cristão. A pedra angular, ou seja, aquilo que dá sustentação, que é Jesus, e Cristo a pedra principal, que também é Jesus. Então, aqui iniciando, eu vou dar agora a palavra para o pastor Emanuel comentar esse primeiro ponto da lição, um edifício espiritual. Muito bem. O que nós podemos tirar aqui dentro deste primeiro ponto da nossa abençoada lição deste domingo? Nós vemos aqui que o templo judaico de Jerusalém, ele perdia a sua relevância e um novo conceito do santuário. Então, o que nós podemos entender aqui? Que o santuário de Jerusalém, ele tinha uma representativa aonde os judeus se aproximavam, se reuniam para santificar a sua vida, porque ali seria a verdadeira casa de adoração a Deus. Só que havia uma controvérsia, uma inimizade, que os judeus eles não aceitavam, havia uma proibição que nem gentios, nem gregos, ou seja, ninguém, a não ser os próprios judeus, poderiam participar da cerimônia que ali eles faziam. Isso aí trazia para o coração do nosso Deus uma divisão. Deus ele não estava absolutamente satisfeito com aquela prática de culto, de reunião. Porque o Deus que ele fez, o ser humano, é o Deus que nós servimos, que nunca fez e jamais fará exceção de pessoa. E, todavia, ali não representava totalmente, era um símbolo, não era uma representação oficial, não era uma representação, vamos dizer assim, que agradava a Deus, porque era automaticamente uma coisa contrária ao Senhor nosso Deus. E por esta razão, havia uma grande necessidade, que nós vamos ver na frente, de uma nova restauração, que nós vamos ver mais na frente. E por esta razão, Deus, ele usou os profetas Isaías, Samuel e vários profetas para profetizar, ou seja, alertar o futuro, que daqui a pouco, mais para frente, nós iremos observar o futuro dos gentios, os futuros dos gregos, de todos aqueles que não tinham parte, não tinham, vamos dizer assim, a possibilidade, era excluído deste santuário simbólico. Pode continuar, evangelista. Isso, é muito bem. Nós percebemos essa questão. E hoje, quando nós falamos de edifício espiritual, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, isso se torna muito importante, importantíssimo, porque
quando nós falamos de santuário judeu, na época dos judeus, como o pastor Emanuel bem disse, havia o templo em Jerusalém. Por exemplo, se fosse hoje, se isso ainda vigorasse hoje, nós como seguidores de Cristo, tendo fé em Deus, se esse templo ainda físico vigorasse, nós teríamos que prestar culto em Jerusalém. Todos nós aqui do Brasil tínhamos que sair daqui e ir lá para Jerusalém. Quem estava nos Estados Unidos, quem estava na Alemanha, quem estava na Argentina, na Bolívia, Colômbia, enfim, todos deveriam ir pelo menos uma vez ao ano para Jerusalém para adorar a Deus lá no templo de Jerusalém. Não é qualquer templo, era o templo de Jerusalém, que só existia um templo, que era o templo de Jerusalém, não era outro. Outros lugares é como fosse uma extensão, era uma congregação, mas uma vez no ano teríamos que ir para Jerusalém. Quem teria dinheiro para bancar uma viagem para Jerusalém, para a gente sair daqui e ir para o interior do estado já é difícil. Imagine sair para um outro país, do outro lado do mundo praticamente, e ir adorar naquele lugar. Não era para qualquer um, ou seja, muita gente ia descumprir este mandamento. E aí em João capítulo 4, os irmãos vejam aí, nós vamos ver João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher no poço de Jacó. No capítulo 4, versículo 20, quem é que vou pedir para um irmão ler? Eu vou pedir para a irmã Carmen ler João capítulo 4, versículo 20. João 4, quanto? 20. Oi? João capítulo 4, versículo 20. Aí pode ler. Pode ler que a gente está ouvindo. Oi, pode. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Isso, que era o templo. Jerusalém ficava no templo. Então o lugar de adoração naquela época era o templo. Aí Jesus ele vai responder que viria um tempo em que não se adoraria mais no templo, no caso no templo de Jerusalém, e nem em monte, como aquela mulher estava dizendo: nós adoramos no monte e o Senhor está falando que a gente deve adorar no templo. Então onde a gente deve adorar? Aí lê, irmã Carmen, o 23, que é Jesus falando com ela. Mesmo? Mas agora, os verdadeiros adoram em espírito e verdade, porque o Pai gostais que assim havia. muito bem, isso aí. Então, nós percebemos que nesse aspecto Jesus estava dizendo que viria uma hora, a hora vem. E ele diz: a começar de agora.
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, não seria no templo físico. Então, qual é o templo agora? Esse templo, esse santuário em que nós devemos de adorar a Deus. Ele está em todo lugar. A igreja, ela está esparramada pelo mundo inteiro. E cada pessoa, cada um que adora a Deus em espírito e em verdade, esse homem e essa mulher é o santuário de Deus. Então o nosso corpo agora é o santuário de Deus, é a morada de Deus. Ou seja, é o edifício espiritual de Deus, é a igreja. Ou seja, a igreja são pessoas. Muita gente tem dificuldade de entender isso, que a igreja é pessoa, a igreja não é a estrutura física. Jesus, ele já lá atrás, na época dele, ele estava falando, ó, dessa estrutura física não vai sobrar pedra sobre pedra, que ele estava se referindo ao templo de Jerusalém. E eu vou reconstruir em 3 dias. Aí os discípulos não entenderam nada, eles estavam pensando que o templo de Jerusalém, o templo físico, as paredes mesmo, né, o concreto, ia ser destruído e Jesus ia construir o concreto, a parede, ou seja, coisa física, em 3 dias. Mas Jesus não estava falando do físico. Jesus estava falando, como nós sabemos, do corpo que era o corpo dele, que era o corpo físico dele também, que era essa pedra de esquina. Quando Jesus ressuscitou, o corpo dele se tornou essa pedra de esquina, que deu o fundamento para nós, que também somos pedras também com ele. E aí Jesus diz assim, ó: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então ele é essa pedra angular, onde a igreja, que não é mais a parede, são as pessoas, edificarei a minha igreja. Então a igreja é um povo, como diz Pedro, um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, nesse sentido, quando a gente ouve alguém falar bem assim, igual a gente tem ouvido algumas vezes, pessoas dizerem assim: a igreja está fechada, então muita gente vai desanimar. É porque não é a igreja, que a igreja é a pessoa. Então, Deus, ele habita na pessoa, em nós. E é por isso que ele exige a santidade de nós. Ou seja, a santidade, ela tem que estar na vida das pessoas, porque o Senhor Jesus, ele não habita em templo feito por mão de homem, mas ele habita em templo feito pela própria mão dele, que somos nós somos feituras, criaturas de Deus. E para ele habitar é necessário que este lugar, que somos nós, esteja limpo, santo, ou seja, separado do mundo. Então é aí que está a diferença. Muita gente está dentro dos templos físicos, mas dentro dele, da pessoa, está podre. É como se fosse o sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas dentro está estragado. Dentro não está condizendo com até o testemunho por fora dele ou dela. Ou seja, por fora dá um testemunho de aparência, que as pessoas veem e falam: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas por dentro não é aquilo que está dizendo. E a mesma coisa acontece ao contrário também. Às vezes as pessoas por fora tá também de uma maneira ruim,
e não tem nem vergonha mais, perderam o temor de Deus, porque nem escondem mais aquilo que desagrada a Deus e perde a santificação. Então nós estudamos, eu não sei se os irmãos estão acompanhando a lição, mas nós estudamos a santificação, nós estudamos a regeneração, nós estudamos a iluminação espiritual, e agora nós estamos vindo para morada, nós como morada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, este é o ponto que nós lemos nesse primeiro tópico. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício onde Cristo é a pedra principal. Glória a Deus. Agora nós vamos estar ouvindo o irmão Altair lendo o segundo, comentando, dizendo melhor, o segundo tópico da lição, o fundamento, apóstolos e profetas. Aí o primeiro subtópico vai falar sobre os apóstolos, o que é apóstolo, o segundo sobre a doutrina e o terceiro, o testemunho dos profetas. Irmão Altair, pode ficar à vontade para comentar esse segundo tópico da lição. Aí pode abrir o áudio, isso, fica à vontade, irmão Altair. O conceito do apóstolo, né? Isso. Aqui, conforme está dizendo, que o termo grego apóstolo é usado, né, para enviar o mensageiro. Quer dizer, o significado do apóstolo, né, é um enviado ou mensageiro. Enviar aquilo, né, enviar ali aquilo que Deus, né, conforme no antigamente, que a Bíblia diz que Deus falava com o povo através dos profetas e também dos apóstolos. E aí o que eu entendo nessa parte aqui do 2, aqui do 1, sobre aqui o mensageiro, né, que ele enviava a mensagem de Deus para aquela pessoa a qual que Deus queria falar com aquela pessoa ali, aquela mensagem. E o que eu entendi foi isso aqui, irmão Thiago. Muito bem, e isso aí, irmão Altair. Então, quando fala de profeta, de apóstolo, nós temos alguns conceitos que inclui isso que o irmão Altair falou. Agora nós vamos passar a palavra para o pastor Emanuel. Aí, Michele, ajuda lá para abrir o áudio, fazendo favor, do pastor Emanuel. Então nós vamos ouvir o pastor Emanuel comentando também esse segundo ponto, que é apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Muito bem. O que nós podemos observar aqui? Neste segundo ponto, o comentarista, ele traz para nós aqui vamos dizer assim, um exemplo tirado da palavra de Deus muito, muito forte, que fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas do Antigo Testamento, como já comentamos, eles receberam da parte de Deus todos os requisitos que
que a palavra de Deus, ela requeria de cada ser humano. Só que, como já comentamos e ouvimos o Tiago expressar muito bem o que aconteceu lá atrás, Deus, ele planejou. Quando eu digo a palavra planejou, porque quando eu digo que Deus planejou, a palavra planejou, Deus ele estudou, ele planejou um fundamento para quê? Para que este fundamento eles tivesse um fundamento dentro de tudo aquilo que os profetas do passado vinha pregando. Este fundamento dos profetas do passado que vinha pregando, esses mesmos fundamentos deveriam de ser acompanhados pelos os apóstolos. Isso já aqui no Novo Testamento, como nós estamos lendo. Só que o fundamento antigo, como já foi explicado, era um fundamento que, na realidade, estava entristecendo o coração de Deus. Porque Deus ele não veio para os gregos. Deus ele não veio só para os judeus. A manifestação de Deus ao mundo, quando ele fez o boneco de barro, ele não fez exceção. E por esta razão, agora, o que tinha que acontecer? Um novo fundamento. Porque tudo que é uma estratégia não é uma coisa firme. Estratégia não é uma coisa segura. E o que Deus ele queria colocar agora era que este fundamento ele se transformasse em um fundamento na pessoa de um ser humano. De um ser humano. Porque o fundamento antigo era um fundamento, como nós já estudamos em lições passadas, né? Em tudo aquilo que havia no tabernáculo. O que havia no tabernáculo? O que havia no tabernáculo eram figuras, né? E aquelas figuras, automaticamente, era exatamente o caminho da realidade da pessoa de Cristo, que o Senhor nosso Deus iria trazer a este mundo para que a tua palavra fosse cumprida, trazendo uma restauração, trazendo uma nova vida para todos aqueles que verdadeiramente viessem sentir o desejo. Por que eu digo viesse sentir o desejo? Porque a salvação, ela é individual, e além de ela ser individual, Deus ele respeita a democracia da pessoa. O Senhor ele nos deu o direito de, como já temos estudado em lições passadas, de escolher. Nós temos o dever de escolher. Ninguém é obrigado a ter uma nova vida, uma mudança de vida. Agora, o fundamento que o apóstolo Paulo ele ensinou todas as igrejas de Éfeso, Coríntios, Colossenses, o fundamento ele colocava e dizia que o fundamento está em Cristo. O fundamento ele não está em figuras que acontecia lá e aconteceu no santuário, no tabernáculo. O fundamento não está no templo de Jerusalém, que era muito lindo, tinha pedras preciosas, né? Era coberto de ouro. Não. O fundamento agora está na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o fundamento.
Quando se fala em fundamento, que é uma coisa muito importante nós realizar, pena que o tempo é pouco, ninguém consegue ter um bom casamento se os noivos, tanto em relação o noivo como relação à noiva, não tem condições de ter um fundamento saudável, de ter uma vida, né, próspera durante o tempo que viver, se ele e ela não pensarem em construir um fundamento, né? Por exemplo, quando uma moça arruma um rapaz, gostou do rapaz para casar, né, e uma viúva também, ela deseja arrumar uma companheira, um companheiro para ser feliz, ela tem que fazer o quê? Tanto ambas as partes, um fundamento. Analisar se realmente é aquilo mesmo que ele quer, analisar se tudo vai dar certo. E assim, Deus, nosso Pai, ele nos deu o direito de escolher, né, o que nós queremos. Só que aqui Paulo, que foi verdadeiramente o fundamento feito, né, e trazido por Deus para nos orientar, ele está nos ensinando aqui que o fundamento hoje é Cristo. Ele é a verdadeira pedra angular. Por que ele está dizendo que é uma verdadeira pedra angular? Porque Cristo, ele é um edifício, né? Por que ele é um edifício? Porque ele venceu tudo que há no mundo, né? Qual é a dificuldade maior de se vencer ou de ser um vencedor deste mundo? É a morte, né? É a tribulação, é a tristeza, é a doença, é a morte. E Jesus, ele venceu tudo isso. E este fundamento que Jesus, ele venceu, né, ele sendo o edifício, por que a palavra de Deus fala em pedra? Porque não se constrói um edifício sem colocar um bom, ou se ter um bom alicerce, né? Para trazer garantia para este prédio, para esse edifício, que ele vai aturar séculos e séculos e séculos e séculos. Então não há um edifício, né, com um bom fundamento, com um bom alicerce, a não ser Cristo. Tem muita gente aí falando em outros deuses, que eu não vou citar, porque é fora de ética. É Deus fulano de tal, é Deus fulano de não sei o quê, é Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Mas o fundamento, ela está onde? Ela está na Escritura Sagrada, ela está dentro da Bíblia Sagrada, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando nós entramos neste fundamento, quando nós entramos dentro desse processo, automaticamente nós somos felizes, a pessoa ele vai permanecer alegre por o resto da vida, ele não vai desanimar, tá entendendo? Em conversas contrárias, em controvérsias, ele não vai desanimar em outras circunstâncias, pode vir o problema que for na vida dele. Por isso que Paulo diz que nada pode separar do amor de Cristo, a tribulação, a tristeza, a fome, a doença, a criatura, anjos, venha o que for, nada vai separar. Então, o fundamento, finalizando, irmão Tiago, o fundamento é a pessoa de Jesus. E se é a pessoa de Jesus o fundamento, todos nós que aceitamos, que entregamos a nossa vida na mão de Jesus, hoje, o tabernáculo, finalizando, o tabernáculo não é a construção que nós estamos fazendo em Nova Esperança, irmãos. Não é aquele porão que nós estamos reunindo em Nova Esperança, né? Nós poderíamos estar reunindo em Nova Esperança dentro do barraco. Nós poderíamos estar reunindo dentro da minha própria casa, como nós estamos, na casa do irmão presbítero Altair, que está em sintonia conosco, né? Mas o fundamento não é nada disso, porque Deus, ele não habita no templo em construção, pode ser a construção mais linda do mundo. Deus não habita em construção feita por mão de homem. Aonde que Deus habita?
no coração, na alma, no espírito, no corpo de cada um de nós. Por isso que o nosso corpo, meus queridos e amados irmãos, tem que ser purificado, tem que ser santificado. Nós temos que deixar os prazeres do mundo, deixar a vaidade, deixar as concupiscências, deixar a mentira, deixar o egoísmo, abandonar tudo que o mundo oferece, porque nós somos hoje um verdadeiro santuário de Cristo, de Cristo. Tem muita gente dizendo, fulano fechou a igreja, fulano fechou a igreja, o pastor fulano de tal fechou a igreja, nada disso. A igreja, querido irmão, é você. A igreja, pastor Emanuel, o senhor, a igreja é o irmão Tiago, a igreja é o irmão Taí. E a igreja, ela não se fecha. A igreja, ela não cessa de glorificar o nome de Jesus, porque a igreja somos nós. Quando nós vamos para o salãozinho de Nova Esperança, poderia ser um templo coberto de ouro, nós vamos, o primeiro que chega lá, Jesus chega. O último que sai, Jesus sai. Jesus, ele não habita em construção alguma feita por mão de homem. Muito obrigado, irmão Tiago. Desculpa, demora. Isso aí, muito bem. Então, nós vimos esse comentário do pastor Manuel, né, muito bem colocado, e do irmão Altair também, que falou, né, sobre o conceito dos apóstolos. Então, de apóstolos. Então, agora nós vamos fazer apenas um resumo para passar para o próximo tópico desta lição. Então, nós vimos agora nesse tópico o fundamento, apóstolos e profetas. Então, nos apóstolos e nos profetas está o fundamento da igreja. O que é um apóstolo? Apóstolo, no sentido correto, vamos dizer assim, é aquela pessoa que foi escolhida por Deus, dizendo melhor, escolhida por Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, e que acompanhou o ministério de Jesus, que viu a morte de Jesus, e que quando Jesus ressuscitou, ele viu Jesus ressuscitado, e agora, quando Jesus sobe ao céu, ele viu Jesus subindo aos céus. Então, estes são os apóstolos, que no caso foram 12 apóstolos. O apóstolo Paulo, ele entra por derradeiro, ou seja, por último e por graça infinita de Deus, como ele mesmo diz, que ele foi um dos últimos dos apóstolos, e ele passou por isso, mas de uma forma diferente. Então, apóstolo são essas pessoas. Nos tempos atuais, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo presente, apóstolo, quando nós falamos de apóstolo, é mais no sentido de missionário, é aquele que é enviado por exemplo, para um país que nunca ouviu falar de Jesus, que não tem nenhum templo, não tem nenhum lugar, não tem nenhum crente. Ou para uma cidade também que nunca houve ninguém ali, ele é o primeiro a chegar para pregar o evangelho. Ou em um bairro onde é estabelecido a primeira igreja evangélica, a primeira igreja que prega Jesus. Então, esses também são considerados como missionários ou apóstolos, que é aquele que chega primeiro, é o primeiro. Então, nesse sentido, mas não é um título como nós vemos muitos por aí colocando em si mesmo um título. Apóstolo não é um título, mas é uma função, é algo que é estabelecido não como título, porque ninguém vai chegar primeiro a todo momento, a todo instante, por exemplo. Então, nesse sentido, não tem como consagrar alguém a apóstolo, não existe. Então, apóstolo no sentido bíblico que nós estamos falando, são os 12. A doutrina dos apóstolos, o que é a doutrina dos apóstolos? Jesus, ele viveu
a mensagem, ele viveu o evangelho. Então Jesus, ele viveu aquilo que todo mundo deve viver. Então a vida, veja bem, a vida, ou seja, a prática de Jesus, ela foi demonstrada na prática. Ele viveu o que todos nós devemos viver. Cristão significa pequeno Jesus. Quando nós falamos, eu sou um cristão, eu estou dizendo, eu sou um pequeno Jesus. E os apóstolos, o que os apóstolos fizeram? O apóstolo, que é a doutrina, é uma explicação, eles explicaram a vida de Jesus. Então, o apóstolo, a doutrina dos apóstolos é a explicação de como Jesus viveu. Por isso que a igreja ela é fundamentada em Cristo, que é a pedra, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a explicação da pedra, que é Jesus. Então, como que nós sabemos como é Jesus? Nós vamos lá para as cartas, nós vamos para as cartas de Paulo, como é essa carta de Efésios que nós estamos lendo agora. Está explicando Jesus, ou seja, uma explicação de Cristo. E por último, o testemunho dos profetas. Da mesma maneira como foi com os apóstolos, que foram 12, a mesma forma foram os profetas. Os profetas acabaram em João Batista. Quem eram os profetas? É aqueles que anunciaram Jesus antes de Jesus vir. E o último que anunciou Jesus antes de ele vir foi João Batista. Quando nós falamos antes de Jesus vir, é vir no ministério. Quando Jesus ele se batiza, quando ele é batizado nas águas, ali inicia o ministério de Jesus. E ali termina o ofício de profeta. Então, quando João Batista desce Jesus na água, termina praticamente ali o ofício de um profeta. Porque o profeta, a função dele era anunciar a vinda de Cristo. E quando Jesus chega perto de João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali ele estava profetizando. E quando Jesus ele é batizado, Jesus já inicia o ministério dele. E aí João Batista já sai, já vai saindo de cena e Jesus vai entrando. Então ali termina o ofício de profeta no testemunho de João Batista. Então, o testemunho dos profetas, nesse sentido, termina em João Batista. Então, concluindo aqui, a igreja ela está edificada sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, e o fundamento, que é o ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Vamos agora para o terceiro ponto da lição: edificados para a morada de Deus. Nesse terceiro ponto da lição, eu vou pedir para a irmã Stephanie comentar um pouquinho, irmã Stephanie, esse terceiro ponto. Edificados para a morada de Deus. Aí tem 3 subpontos: edifício bem ajustado, templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Edifício para a morada de Deus. O primeiro ponto, ele vai falar sobre o crescimento contínuo, o desenvolvimento do crente, que a gente devemos crescer a cada dia, pelo que eu entendi. E o crescimento da igreja, ele também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Então, tudo
Desculpa, Stephanie. Eu acho que eu fechei o seu microfone sem querer aqui. Tá bom. Templo Santo do Senhor, que é o segundo ponto, subponto. A palavra aqui usada para templo é um vocabulário que designa o recinto interior, um lugar santíssimo. Então, o templo do Senhor é um lugar santo. Nós devemos ter total reverência. E é a morada do Altíssimo, que é lá que quando nós vamos para lá, nós encontramos o Altíssimo. Não só lá, mas lá é um lugar, assim, de fato que encontramos. E é isso. Isso aí, muito bem. Então, nós temos esse ponto da lição que vai discorrer melhor e vai trazer para nós o que seria essa morada do Altíssimo. Qual é a morada do Altíssimo? A morada do Altíssimo somos nós mesmos, né? É a igreja. E agora, quando nós sabemos que essa morada somos nós, fica mais fácil de nós entendermos muita coisa. Eu vou passar agora a oportunidade para o nosso irmão Altair, que vai comentar um pouquinho sobre esse ponto também. Irmão Altair, fica à vontade. Mais uma vez, né, falando aqui sobre a morada do Altíssimo. Conforme já falamos anteriormente, muito bem explicado pelo pastor Manuel, que a igreja não é as quatro paredes. A igreja são as pessoas. Aquele que se põe ali, né, se dispõe a escolher Jesus. E quando ouve a palavra, e ali a pessoa faz o convite e a pessoa vai aceitar Jesus. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa passa a ser morada do Espírito Santo, quer dizer, passa a ser uma igreja. Isso que eu entendo aqui na morada do Altíssimo, né? Que é o nosso Senhor, a qual que fala que ele não habita pelo templo feito por mão de homens. Quer dizer, ele habita mesmo na morada feita que ele mesmo fez. Porque pode ser a casa mais bem bonita, mais bem feita que for pela mão humana, mas que ali ele não vai habitar nela, porque ele não habita nela, vai habitar na casa feita pela mão dele ali, né? E conforme a gente vê nesse momento que estamos passando agora, que nós não podemos estar indo no templo por devido ali da obediência, de cumprimento da palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina, né? Que devemos obedecer aquilo que Deus tem determinado para nós. Então, muitos ficam desanimados, muitos podem até pensar em voltar para trás, ou de repente eu voltou. Mas, conforme no começo estava dizendo lá, né? Que falou ali em Mateus 7, sobre ali o firmamento, aqui é a rocha que é Cristo, né? Então, se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus, nós vamos estar passando qualquer vendaval, qualquer epidemia, tudo que aquilo, né, que venha sobre nós. Se verdadeiramente nós estiver firmado em Jesus ali, nós vamos suportar todas as coisas. Nada vai ali nos abalar, vai tirar nós do foco do caminho de Jesus, né, que ele é o caminho, né, a qual também a Bíblia nos ensina lá em Salmo, que fala ali que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e não se abala, mas permanece para sempre. Nós podemos ter até um desânimo, mas na lição passada falou ali do desânimo também, que podia ter o desânimo, mas que não podia jamais desistir. Nós temos que estar sempre ali insistindo, porque a chegada no céu vai ser através da perseverança. E Jesus fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo.
E essa morada, e todos nós que estamos esforçando para ser igreja do Senhor, porque não é fácil ser igreja de Jesus. O nosso alvo é o céu, o nosso foco é o céu. Claro, aqui na Terra nós temos algumas coisas também que temos que pensar, mas o principal, o número 1, é o céu, que é Jesus, né? Porque só Ele pode suprir a nossa necessidade, a necessidade de toda pessoa, de todo ser humano que existe na face dessa terra. Está na mão do Altíssimo. Que Deus abençoe pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Então, nós ouvimos o irmão Altair trazendo essa contribuição, e agora nós estamos ouvindo o pastor Emanuel comentando esse terceiro tópico da lição: edificados para a morada de Deus. Então, eu vou pedir para abrir o áudio. Aí, Michele, você pode abrir o áudio lá, por gentileza, fazendo favor, do pastor Emanuel, para ele dar aqui essa explicação. Aí pode ficar à vontade, pastor Emanuel. Muito bem. A lição está uma benção, pena que o tempo é pouco. Mas diz o seguinte: o apóstolo Paulo, na igreja em Éfeso, ele nos ensinou e nos ensina através da palavra, porque a palavra não muda, que ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém, além do que já está proposto. Que fundamento é esse? O qual é Cristo Jesus. E outro, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, nós observamos que ele diz, né, Paulo afirma que em outro sentido, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora vamos analisar um minutinho só, porque o tempo é pouco. Nós vemos hoje, quando eu digo hoje, eu estou falando nesses tempos que nós habitamos na terra, que Deus tem nos dado vida e saúde para habitar na terra. Quantos desprezos que a gente recebe por parte de certo tipo de pessoas que se diz cristão. Você chega na igreja, você é maltratado. Às vezes você é um pastor, é um evangelista, é um presbítero, é um obreiro, e que verdadeiramente são pessoas que têm este fundamento, o fundamento original, que é Cristo. E aí ele coloca ali uma barreira, às vezes bota uma barreira no púlpito, e ele fala: você não é digno de sentar aqui, você não pode, porque você está ali, tá na situação assim, assada, assim, assada. Quando Deus, o Senhor, ele abriu a porta que é o verdadeiro Cristo, seu Filho amado, essa porta foi aberta para todo o povo, gentil, gregos, judeus, religiosos, de todos os sentidos. A porta, ela foi aberta. Só que quando Deus abriu essa porta, ele não se intimidou, ele não teve preconceito algum de olhar quem está certo ou quem está errado. A porta, ela foi aberta para quem deseja entrar.
Agora, só tem uma coisa aqui que muda. Que o fundamento, ele está dizendo bem claro através de Paulo. O fundamento é ele. Paulo está dizendo, ninguém pode botar um outro fundamento. Então não adianta, é aquilo que eu sempre digo nos cultos de ensinamento, eu estar dentro de uma igreja bem arrumado, né? Eu estar dentro da igreja santinho, bonzinho, quietinho, mas eu não tenho na minha alma, no meu espírito, no meu corpo mortal, porque infelizmente tem muita gente aí que diz que Deus só quer o coração. Isso não é verdade. Isso aí é conversa para enganar a boca. Deus, ele te quer, Deus, ele me quer corpo, ele quer o meu corpo tem que ser santificado. Quando fala do meu corpo, está falando do meu corpo físico. Ele quer o meu corpo. Para que ele quer o meu corpo? Ele quer o meu corpo porque o meu corpo hoje é santuário dele. O meu corpo hoje é o templo de Deus. E se o meu corpo hoje é santuário e templo de Deus, eu preciso zelar desse corpo. Certo? Eu não estou dizendo que nós não temos que ter zelo da casa de oração, das 4 paredes. Não, nós temos que ter zelo das 4 paredes. Certo? Mas não adianta eu zelar, puxar tanto para as 4 paredes e esquecer do meu corpo. É por isso que a Bíblia diz que, né, que cada um dará conta de si mesmo, cada um de nós devemos de olhar para nós mesmos. Quantas das vezes, irmãos, nós se deparamos com pessoas que gostam de olhar a vida do irmão, da irmã, mas não olha para ele. Certo? Quando eu olho no espelho, eu tenho que ver o meu corpo físico, se ele está agradando a Deus, começando por fora, porque por dentro é só Deus que conhece. Mas se eu não estou agradando a Deus no meu corpo físico por fora, eu olhando no espelho, é claro que eu não estou também pronto por dentro. Porque Deus, ele quer corpo, alma e espírito. E nós sendo templo, morada de Deus, e se a palavra dele está dizendo que ninguém pode botar um outro fundamento, né, além do que já está proposto, qual é o fundamento que está proposto? É a palavra de Deus. Eu vou dar um rápido exemplo aqui. Ninguém consegue fazer um prédio, uma casa, e depois da casa pronta, ele tirar a pedra, que é o fundamento. Ele tirar o alicerce. O alicerce, em Jerusalém, além dos 12 metros de fundura que ele possuía, ele tinha o que ali? Ele tinha uma pedra angular. Era uma pedra que se chamava, o nome da pedra, angular, tinha uma pedra angular. Certo? Para dar fortalecimento e segurança ao prédio. Né? O que segura hoje o prédio? Essa parte, o alicerce, que significa, está entendendo, o fundamento do prédio. E depois do prédio pronto, ninguém pode tirar mais aquela pedra. Porque se tirar, o que vai acontecer? Vai cair, vai derrubar. Certo? Então ninguém pode botar um outro fundamento a não ser Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós temos que andar em novidade de vida. Temos que andar em novidade de vida. Agora, aqueles que querem protestar este fundamento e colocando outro fundamento, como tem muita gente botando outro fundamento. Tem pessoas aí que se diz obreiros e falam, não, isso é bobagem. A vaidade não tem problema, a bijuteria não tem problema, as coisas artificiais. Para mim não sei direto, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Certo? As coisas artificiais não tem problema, porque Deus só quer um coração. Esse aí é um outro fundamento. E esse outro fundamento que as pessoas estão se colocando, estão ensinando, ele vai dar conta no dia do juízo diante de Deus. E todos aqueles que aceitam esse outro fundamento.
Porque eu, meu querido irmão, evangelista Tiago, presbítero Altair, certo? Todas as irmãs do círculo de oração que nos ouvem, os jovens, certo? Conhecemos a palavra de Deus. E não adianta nós querer torcer ela, porque vai chegar o momento que nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, no prédio, numa casa, pode entrar a pessoa do jeito que é, a porta aberta para todo mundo. Agora, o fundamento que está baseado, que foi baseado em Cristo, está entendendo? Em Cristo, é o mesmo fundamento que está baseado em nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, mudar, está entendendo? A nossa rotina, a nossa maneira de viver, porque a palavra de Deus diz que essa palavra aqui, esse fundamento aqui, é o fundamento do princípio. No princípio, do princípio. E tudo que é oficial, original, nós não podemos reformar para artificiais, de maneira nenhuma. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus está nos ensinando. Muito obrigado, Tiago. Prossegue. Isso, muito bem. Então, nosso fundamento deve ser Cristo, né? É Cristo Jesus e como o pastor Manuel bem disse, deve ser Cristo. Não podemos colocar nenhum outro fundamento no que se refere a isso. Então, nesse terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Então, nós estamos vendo que há um processo, como o pastor Emanuel disse, há um processo nisso. Agora veja bem, na leitura bíblica em classe, irmãos, abra aí a leitura bíblica em classe, no versículo 21, diz assim, ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, nós somos este edifício. Nós somos esse edifício, como a Bíblia diz, bem ajustado, que cresce para, como diz aqui, morada de Deus, para santuário, para templo santo no Senhor. Veja bem, todo edifício bem ajustado. Então, o que a palavra de Deus ela está dizendo aqui para nós? Ela está dizendo o seguinte, que nós, crentes em Jesus Cristo, igreja, nós somos bem ajustados. Ou seja, quem é igreja não é desajustado. Ou seja, não há nada fora do lugar na vida dessa pessoa. Tudo é harmônico, ou seja, combina, há uma combinação, uma harmonia. Ou seja, não há uma desavença, não há um conflito. Ou seja, não pode haver um conflito no seguinte sentido: nós falarmos de água doce, mas sair de nossa boca água salgada. Isso é um conflito, é uma desarmonia, é um desajuste. Nós não podemos dizer que somos de Deus e praticar as coisas do diabo, praticar as coisas do mundo. Isso é um desajuste, é uma desarmonia, não está ajustado. Então, todo edifício ajustado, bem ajustado, como diz a Bíblia, é morada de Deus, somos nós. Então, como diz aí, no qual todo edifício bem ajustado, ou seja, que está em harmonia, que não há nenhum desajuste, ele cresce. Então, nós, igreja de Deus,
nós crentes em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, se nós estamos ajustados, ou seja, se nós estamos em harmonia, ou seja, se a nossa parede da nossa casa, que somos nós, não está desnivelada, se está tudo no nível, se está tudo no prumo, isso que significa ajustado, nós iremos crescer. É uma obrigatoriedade, é como fosse obrigado a crescer. É impossível, a Bíblia está dizendo o seguinte aqui, ó, que ela não fala alguns, não, ela fala todo. Ó, todo edifício bem ajustado cresce. Então é uma obrigação nossa crescer. Nós não podemos nos conformar sem o crescimento, sem crescer. Quando nós paramos de crescer espiritualmente, quando nós paramos de crescer no sentido espiritual, a Bíblia diz o seguinte, que alguma coisa está desajustada. Então, qual é o termômetro para nós sabermos que nós estamos bem ajustados? É quando nós crescemos. Crescer em que sentido? É lógico, é óbvio que é no sentido espiritual. É o contato com Deus. É aquela paz, essa paz que está em nós. É você estar a chegar-se mais a Deus. É você não querer mais as coisas do mundo. É as coisas do mundo agora não mais te atrair. Quanto menos as coisas do mundo te atraem, significa que mais perto de Deus nós estamos. E isso significa crescimento, crescer, e a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento. Então todo edifício que somos nós, que é a igreja, bem ajustado, ele cresce. Então nós devemos de crescer, nós devemos de tudo que tem vida cresce. Por exemplo, se nós estamos com vida, nós estamos crescendo. Aquilo que para de crescer é aquilo que já morreu, que não tem como, nada morto cresce. Mas uma semente viva, ela vai dar fruto, ela vai crescer, ela vai gerar fruto. E é aí que entra a parte da frutificação espiritual. À medida que nós crescemos, nós vamos dando frutos. Como que nós vamos saber que estamos crescendo? À medida que nós dermos frutos. E que frutos são esses? É a paz, é o amor, é a alegria, é a bondade, é a fidelidade, é a longanimidade, é a paciência, é o domínio próprio. Isso são sinais de crescimento na vida de um crente, na vida de uma crente, de uma mulher e de um homem de Deus. É quando essas coisas vão crescendo, vão se avolumando, os frutos do Espírito, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, eles vão crescendo, significa que nós estamos crescendo também espiritualmente. Então, nesse terceiro tópico, está falando que é um processo que continua, contínuo, ele não para, o crescimento não para, nós não podemos parar. É constante, é abundante, não tem fim, é ilimitado, vai além. E o segundo é que nós vamos frutificar. Então, todo salvo, toda pessoa crente que é salva, igreja em Jesus, ele é obediente a esses mandamentos agora do Novo Testamento, ao ajuste. Ele se ajusta, ele se modela à igreja, e não a igreja se modela a ele, porque a igreja é o próprio Jesus. Então nós temos que nos adequar, nos modelar, nos tornarmos iguais a Jesus, e não Jesus se tornar iguais a nós. Então, à medida que nós vamos crescendo, significa que nós vamos nos modelando
tornando como modelo. Quem é o modelo? Jesus. Nós vamos nos tornando iguais a Jesus, que é o nosso modelo. E aí sim, nós nos tornamos, segundo subponto aí, ó, templo santo no Senhor. Aí, quando nós estivermos bem ajustados, nós estamos prontos para Jesus vir e habitar em nossa vida. E por fim, tornarmos morada, subponto 3, tornarmos morada do Altíssimo. Amém? Conclusão agora, vou ler aqui a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, ou seja, não podem ser tirados. Então essa foi a nossa lição. Nós aprendemos nessa lição que existia um santuário no Antigo Testamento, que era o de Jerusalém. Ele era físico, ele era um lugar geográfico, que estava em um determinado lugar. Agora, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, este lugar é qualquer pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Salvador e que se tornou um santo em Jesus. Então este é agora o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, e ele foi formado pela pedra angular. Nós vimos que nós devemos de seguir a explicação dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos a respeito de Jesus, e o que os profetas falaram a respeito de Jesus, que é o testemunho de Jesus. E no terceiro ponto nós vimos que quando tudo isso acontece, nós nos tornamos ajustados, em harmonia, e vamos crescendo, frutificando, e através disso nos tornamos templo do Senhor e morada de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos agora para o questionário. Agora no questionário, a primeira pergunta, nós vamos passar para a irmã Michele. Vai responder a primeira pergunta. Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a amizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Muito bem, isso aí. Então, ao reconciliar os povos, Jesus aboliu o Antigo Testamento, vamos dizer assim, e inaugurou um Novo Testamento. Muito bem. A segunda pergunta vai para a irmã Carmen. O que a identificação de Cristo com a pedra angular remonta? Remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Muito bem, isso aí. Agora a terceira pergunta vai para a irmã Stephanie. A terceira pergunta é: qual é o significado de apóstolo? Os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento. Isso. E de um termo mais específico, apóstolo significa enviado. Isso, muito bem, enviado. Aí eu vi a irmã Rosemary aí também, né, irmã Rosemary? A irmã Rosemary vai responder, então, a quarta pergunta. Qual é o significado de profeta? Aqui tá, significa proclamador, intérprete da revelação divina. Isso, exatamente. Então, profeta é o proclamador, que interpreta a revelação divina, ou seja, aquele que dá o testemunho, que é o testemunho de Jesus, né, que terminou com João Batista, como nós vimos. E a última pergunta, nós vamos passar aqui direto, que é a segunda lição
Todo crente bem ajustado torna-se o quê? A Stephanie pode responder. Templo santo no Senhor. Templo santo do Senhor. Muito bem, isso aí. Que Deus, então, abençoe. Eu vou agora passar a palavra novamente para nós terminarmos, né, essa escola dominical. Já é 10 horas. Eu vou passar a palavra para o pastor Manuel, que vai dar as considerações finais, e depois para cada um dos irmãos que irá dar as considerações finais, iremos encerrar logo em seguida. Então, pastor Manuel, pode ficar à vontade com a palavra de considerações finais. Muito bem, acabamos de ouvir esse maravilhoso comentário da nossa escola da manhã deste domingo. E eu quero, desde já, agradecer a presença. Fiquei feliz de ver a participação, a presença dos nossos amados irmãos, irmão Altair, Rosemary, irmã Stephanie, e todos os irmãos, irmã Elândia, Marli, a irmã Marina. Eu creio que a irmã Marina também deve estar também na nossa sintonia, e todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Hoje à noite vamos ter aquele tradicional culto, esperando também a participação também do presbítero, o irmão Altair, da sua família, irmã Stephanie, e todos, irmã Rosemary. E eu quero dizer o seguinte, que na quarta-feira, falar com o irmão Altair, quarta-feira, se Deus quiser, como está nosso trato, nós estaremos aí materialmente pela manhã, tomando aquele cafezinho que eu estou com saudade, tomar juntamente com o irmão, né? E fazendo um trabalho material para Jesus aí na obra de Deus, quarta-feira pela manhã. Tá ok, irmão? Tá aí. Que Deus abençoe a todos. E vamos agora pedir o irmão Altair para terminar com a oração e despedir com a bênção apostólica. Irmão Altair. Muito bem, então vamos passar agora a palavra para o irmão Altair, dar as suas considerações. Pode ficar à vontade. Peço àqueles que podem participar de Pai nessa hora. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor nessa manhã desse dia por essa escola dominical. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesta manhã desse dia, Senhor, agradecer ao Senhor por esta manhã, por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estar, Pai, podendo estar nos reunindo através, Pai, da Tua bondade, do Teu amor, e também, Pai, aqui desse aparelho do celular, que a cada dia, Senhor, só tem, Pai, ali, abençoado Teu servo, o irmão Tiago, ali, Senhor, de estar desenvolvendo ali os talentos, Senhor. Meu Deus, meu Pai, a cada um, irmão ou irmã, criança, enfim, todos, meu Pai. Não só nós aqui da Igreja Missão Apostólica, mas também, Senhor, os demais que estão, meu Pai, espalhados por todo este planeta Terra. Ó Jesus, na manhã desse dia, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor abençoe, dê a força, Pai, segura na mão de cada um, nos ajuda, Pai, nos a caminhar a cada momento. Que são essas palavras, Senhor, que eu dirijo o Senhor na manhã desse dia, e já agradeço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça e abre as tuas mãos. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do nosso amado intercessor Espírito Santo, que está conosco até na vinda de Jesus. E toda a igreja responde dizendo: Amém. 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 Amém.